Se você fizer uma breve pesquisa, aqui mesmo na internet, aqui no YouTube, a respeito dos profetas menores, se você quiser acompanhar algum estudo de Zacarias, de Naum, de Miqueias, do profeta Malaquias, você vai notar que boa parte dos teólogos, dos professores, dos mestres que ensinam os profetas menores, eles vão falar mais da parte histórica destes profetas do que propriamente da parte profética. E por que isso acontece? Porque a maioria dos nossos mestres, dos nossos teólogos aqui no Brasil, eles não conhecem o estudo das duas casas de Israel e eles não conhecem também o ensino profético das 7 festas do Senhor. E é muito importante entender a linguagem que Deus usou com os judeus na antiga aliança, para nós desbloquearmos a parte profética de todos estes profetas. E não me entenda mal, entender a parte histórica é muito importante, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que pela paciência e pela consolação das Sagradas Escrituras, nós somos edificados, nós ganhamos, nós temos esperança. Então é muito importante estudar a parte histórica. Mas quando eu falo de estudar a parte profética dos profetas, que foi para isso que eles foram designados, é muito importante entender a parte profética, porque a parte profética, ela fala a respeito do período que Jesus viveu aqui na Terra e fala do tempo do fim. Então, você precisa compreender as 7 festas do Senhor em seu cumprimento profético e você precisa compreender o ensino das duas casas de Israel. Nos próximos vídeos nós estaremos falando a respeito das duas casas de Israel, estaremos falando das duas testemunhas, vamos dar continuação ao ensino da parábola das 10 virgens e também as duas testemunhas que estão inseridas em todos estes ensinos. Então, queridos, se esforce, se esmere nesses próximos vídeos, porque Deus tem grandes coisas a revelar aos nossos corações através de tudo aquilo que Deus ensinou para os judeus na antiga aliança. A respeito de tudo isso, hoje nós daremos continuação à festa dos tabernáculos. Nós estamos finalizando algumas meditações a respeito das festas do Senhor e hoje nós estaremos falando a respeito da festa dos tabernáculos, que profeticamente fala do milênio, do reino milenar de Jesus, e nós estaremos com ele reinando aqui na terra. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei em vídeos anteriores, um ensino que tem sido disseminado em nossas escolas teológicas e até nas igrejas é que nós estaremos reinando com o Senhor lá no céu. Mas na realidade nós estaremos reinando com Cristo aqui na terra. E é muito importante entender, queridos, que Deus, ele ama esta terra. Deus, ele ama muito mais, é óbvio, a humanidade. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Mas Deus, ele ama toda a sua criação. Deus ama os animais. Deus ama as árvores. Deus ama toda a sua criação. E a ideia de Deus não é destruir essa terra. A ideia de Deus é destruir tudo aquilo que tem destruído a sua criação. Então, quando João fala que ele viu novos céus e nova terra, ele não está falando que Deus ele vai criar algo do zero. A palavra ali novo ou nova, de novos céus e nova terra, ele está falando a respeito de Deus renovar, reconfigurar a terra. Ele criar uma terra nova. Estes céus que nós conhecemos não existirá mais. Esta terra, este firmamento que nós conhecemos não existirá mais. Não existirá mais. Por quê? Porque Deus estará renovando todas as coisas e nós reinaremos com Cristo aqui nessa terra. Agora, olha só. Tudo isso que eu estou falando aqui não é um ensino novo. Olha só um dos escritos de um dos pais da igreja. Irineu de Lyon, ele diz o seguinte: de minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também 1000 anos em Jerusalém reconstruída, embelezada e aumentada, como o prometem Ezequiel, Isaías e os outros profetas. Este trecho, esse escrito, está num livro chamado Justino Marte, Diálogo com Trifão. E a data deste escrito é de 150 a 160 depois de Cristo. Irineu de Lyon,
ele foi discípulo de Policarpo, que são pais da igreja, e Policarpo foi um discípulo direto do apóstolo João. É como se Irineu de Lyon ele tivesse ali uns 50, 60 anos de diferença em relação ao apóstolo João. Então, Policarpo foi discípulo de João e Irineu foi discípulo de Policarpo. Ou seja, esse ensino do milênio com Jesus Cristo reinando aqui na terra, ele não é um ensino novo. Os pais da igreja, os apóstolos, eles acreditavam no milênio literal, com 1000 anos correndo de forma literal e com Jesus Cristo reinando na igreja aqui na terra. E é muito interessante que neste trecho de Irineu de Lyon, ele cita os profetas Ezequiel, ele cita Isaías, e ele fala que também outros profetas profetizaram a respeito do milênio literal. Então, tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu tenho falado em outros vídeos, não são ensinos que são novos, não é uma novidade teológica. Tudo que eu estou falando eram ensinamentos, eram doutrinas que os pais da igreja acreditavam. Agora, olha só o que está escrito em Isaías capítulo 66. Vamos ler os versículos 22 e 23. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Novos céus e nova terra aqui não traz a ideia de fazer algo novo. Isaías está falando que Deus trará a esta terra uma renovação. É como se Deus estivesse fazendo tudo novo, reparando. Então nós reinaremos com Cristo aqui nessa terra. Mas olha só o versículo 23. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, festa da lua nova está falando sobre o cumprimento profético das festas do Senhor. O milênio, em seu cumprimento profético, Deus mostrou essa figura através da festa dos tabernáculos. Eu preciso que você lembre de todas as festas, e eu falei em outros vídeos, se você não assistiu aos vídeos anteriores, que eu falo a respeito das festas do Senhor, você precisa conhecer as festas do Senhor para entender o cumprimento profético e muitas palavras dos profetas. Quando Isaías fala a respeito de que será desde uma festa da lua nova até a outra, ele está falando que nós cumpriremos a festa dos tabernáculos quando nós estivermos no milênio, e dentro do próprio milênio nós estaremos no templo do Senhor adorando a Deus. Sabe essas reuniões ou esses cultos que nós participamos durante a semana ou no final de semana? A Bíblia fala que nós faremos isso, nós estaremos indo ao templo do Senhor em Jerusalém, só que toda a terra estará se movimentando para ir em apenas um culto. A Bíblia fala que pessoas da Síria, do Egito, pessoas do Oriente, pessoas do Ocidente estarão se reunindo para adorar a Deus no seu santo monte. Agora, Deus mostra para Ezequiel como será este templo. Queridos, Ezequiel estava em um período de cativeiro. Eu não sei se você conhece a história do cativeiro babilônico, mas existiram ali várias levas. A Babilônia foi levando aos poucos os judeus para a sua terra. Ezequiel ele foi na segunda leva, em 597 a.C. E quando Ezequiel foi levado, e com o decorrer dos anos Deus foi revelando coisas, foi revelando muitas coisas que não aconteceram ainda a Ezequiel. E o texto em Ezequiel capítulo 40 vai dizer que Ezequiel estava no cativeiro babilônico recebendo revelações de Deus, e dentro do cativeiro Deus começa a dar a planta do templo do milênio para Ezequiel. Olha só o que diz Ezequiel capítulo 43 a partir do versículo 3. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito, e me levantou ao átrio, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre.
E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, com os seus cadáveres dos seus reis nos seus altos. Então aqui está a promessa de Deus de que toda a casa de Israel estará adorando a Deus, de que toda a terra, de que toda a carne se reunirá para adorar a Deus no reino milenar. Vai acontecer uma restauração da criação. Queridos, quando o apóstolo Paulo escreveu dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou ao coração do homem, ele está falando sobre todas as coisas que Deus preparou aos seus filhos neste reino milenar. Deus tem preparado muitas coisas maravilhosas para todos aqueles, e você precisa acender o seu coração nessa rica esperança, porque Deus estará restaurando toda a criação. Olha o que diz Isaías capítulo 65, vamos ler a partir do versículo 20. Diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Esse versículo 21 fala do cumprimento da festa dos tabernáculos, né? Na antiga aliança, Deus deu para os judeus uma celebração da festa dos tabernáculos, e eles faziam justamente isso. Eles edificavam casas e habitavam nessas casas, nessas tendas, nessas cabanas. Versículo 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Olha só que lindo isso. Muitas pessoas vão ter idade da árvore. A idade do meu povo serão como os dias da árvore, né? Os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E o que isso significa? Significa que no reino milenar muitas pessoas vão viver 300, 400, 500 anos. Muitas pessoas vão viver 900 anos. Muitas pessoas vão passar todo o milênio vivas. Por quê? Porque a profecia diz que Deus estará retomando a longevidade da humanidade. Como nós, igreja, estaremos livres do pecado, nós viveremos durante muito tempo e Deus estará nos preparando para a eternidade. Na verdade, as nações que vão estar vivendo no milênio, elas vão viver muito mais do que nós vivemos agora. Mas a igreja já terá o seu corpo glorificado e nós estaremos com os nossos corpos glorificados, sendo preparados para a eternidade. Não se engane, queridos, nós reinaremos com Cristo e vão existir ali nações no milênio. Agora continua aí o versículo 22. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. Olha o versículo 24. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aqui a presença manifesta de Deus conosco. Nós sabemos que hoje Deus é onipresente, mas no milênio, no reinado milenar, a presença manifesta de Deus estará conosco. Versículo 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então nós vemos aqui a restauração da criação. Sabe toda essa questão de cadeia alimentar, essa questão predatória? Deus estará removendo dos animais. Porque a Bíblia fala que a criação geme. E a criação geme e espera a manifestação dos filhos de Deus. Esse texto não fala apenas de que os ímpios estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, que eles estão sofrendo por isso. Não é só isso que o texto relata. O texto fala que as árvores, os animais estão sofrendo. Por quê? Porque ele está esperando a manifestação dos filhos de Deus também no retorno de Jesus. Em Isaías capítulo 11, também é uma continuação, né? Ou é o início dessa mensagem, e fala a respeito que o lobo morará com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitarão juntos. É como se Deus tirasse essa questão predatória dos animais. Deus estará trazendo paz à humanidade. Por isso que o milênio é chamado de o ano do descanso, porque toda a criação estará descansando de suas obras, toda a criação estará descansando deste enfado, deste cansaço que o pecado nos traz. Então, queridos, nós estaremos trabalhando, nós estaremos
ali fazendo as obras do Senhor, não nos cansaremos, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro. O que Deus tem preparado para os teus filhos no milênio são coisas maravilhosas. Deus estará restaurando toda a criação. E é por isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus, anunciar para o ímpio que Deus tem preparado coisas maravilhosas para aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O milênio representa a festa dos tabernáculos, e a festa dos tabernáculos fala a respeito de Jesus estar reinando com a igreja. Então, a festa dos tabernáculos que os judeus celebravam na antiga aliança eram sombras do que Deus queria nos mostrar e que vai acontecer depois do retorno de Jesus. A festa dos tabernáculos é uma profecia que fala a respeito do reino milenar. Bom, eu finalizo aqui este vídeo de hoje e eu espero que esta palavra, além de ter te ajudado a entender um pouquinho mais a respeito da festa dos tabernáculos como um estudo, eu espero que tenha acendido em seu coração uma chama, a viva esperança de que o que Deus tem preparado para nós é algo maravilhoso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou ao coração do homem as maravilhas que Deus tem preparado em seu reino para nós. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos estudos.